E olha, como sempre, indo direto para Brasília, porque tem informação importante, viu? Nessa quinta-feira, o governador do Amazonas, Wilson Lima, participou na capital federal do primeiro encontro do Fórum de Governadores deste ano. Igor Damasceno já está no telão aqui com a gente, acompanhou tudo dessa reunião. Igor, o assunto mais importante, tema central dessa reunião foi o Pacto Federativo, né? Conta pra gente, boa noite. Exatamente, a questão dos combustíveis e a perda de arrecadação dos estados, Rose. Boa noite a você, também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Notícia. O que aconteceu? Deixa eu contextualizar para vocês. No meio do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que limita a cobrança do ICMS, que é um imposto estadual, sobre produtos e serviços considerados essenciais, entre eles o combustível. Então, desde o ano passado, o Amazonas e todos os outros estados brasileiros estão cobrando sobre o preço dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, por exemplo, 18%, até 18% do ICMS. O governo federal se comprometeu que, se a arrecadação de cada um dos estados cair mais de 5%, então a União compensa financeiramente esses estados que estão sofrendo a perda da arrecadação. Os 27 governadores do Brasil se reuniram agora há pouco aqui em Brasília com uma alegação. Segundo eles, o governo federal não tem trazido essa compensação financeira conforme o ex-presidente Jair Bolsonaro havia comprometido. Então, eles querem o quê? A volta do Pacto Federativo, onde eles conseguem mais arrecadação de impostos sobre o por meio do ICMS, sobre produtos e serviços essenciais, por exemplo. Também querem essa compensação do governo federal, conforme foi prometida, e querem o ICMS livre sobre esses produtos e serviços essenciais, repito, entre eles os combustíveis, de forma livre, ou seja, podendo operar acima de 18%. Essas são as propostas dos governadores que foram definidas no fórum agora há pouco aqui em Brasília. Amanhã eles têm um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para falar sobre esses projetos e vão então apresentar esse documento que foi elaborado por eles para saber se há algum consenso com o governo federal. Entre esses governadores, Wilson Lima esteve aqui e falou com a nossa equipe a respeito dessa perda de arrecadação. Vamos acompanhar. E também ressaltar a importância que é essa abertura de diálogo entre governo federal e estados. E é assim que a gente vai conseguir manter o Pacto Federativo. Os dois entes dialogando, né, Estado e governo federal, e também as prefeituras, para que a gente possa avançar. Bom, tá aí então o governador do Amazonas, Wilson Lima, ele defende esse diálogo entre o presidente Lula e os governadores para que haja mais arrecadação por parte dos estados e eles acabem não sofrendo tão financeiramente como vem sofrendo, segundo eles, desde o meio do ano passado. É claro que o Wilson Lima também tem questões de cunho estadual, ou seja, voltado somente para o estado do Amazonas, para tratar com o presidente Lula, entre eles o IPI. Há aí um projeto polêmico do ministro Geraldo Alckmin, também vice-presidente da República, de zerar o IPI para todo o país, o que afeta diretamente a Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir o que disse Wilson Lima sobre o imposto de produtos industrializados. E aí me preocupa muito as discussões em torno da Zona Franca de Manaus, no contexto da reforma tributária. Né? E essas discussões, o governo do estado do Amazonas e os outros estados precisam estar inseridos. A gente começa a perder receita, não efetivamente se a gente tiver uma decisão ruim contra a Zona Franca de Manaus, mas a gente já começa a perder receita agora, quando há, por exemplo, a possibilidade de acabar com o IPI. E com relação à questão do IPI, ele é o principal imposto que compõe essa cesta de incentivos para essas empresas que estão no estado do Amazonas. Bom, tá aí então a preocupação do governador Wilson Lima a respeito do IPI, o que afeta a competitividade da Zona Franca de Manaus, Rose. Isso pode fazer com que haja demissão em massa aí na Zona Franca. Então ele quer se reunir amanhã com o presidente Lula para tratar desse assunto, viu?